Olá, estamos começando o Direito e Certo. A gente discute sustentabilidade aqui na prática, né? A gente não fica só nos discursos e parece que o mundo está indo neste rumo. Chega de discurso, vamos mostrar atitudes. E é sobre atitudes de sustentabilidade que eu converso hoje com o head de sustentabilidade do Grupo Carrefour. O Grupo Carrefour que vem se mostrando aí pioneiro em algumas atitudes, eu diria até ousadas, né, de parcerias, de iniciativas ligadas à sustentabilidade. Quem vai falar comigo é o Lúcio Vicente. Lúcio, muito obrigada por comparecer, por atender o nosso convite de estar aqui no Ação Sustentável. Boa tarde, Samantha, a todos e todas que nos assistem. Para mim é um prazer poder falar pelo Grupo Carrefour e trazer um pouco das novidades e das ações que a gente tem feito no Brasil. Muito bem, me explica isso então, Lúcio. A gente vê que é irreversível, né? Esse conceito ESG, o conceito de termos posturas, atitudes, consumo mais sustentável, não tem alternativa, ou é isso ou a gente vai pagar muito caro. E o Grupo Carrefour tem sido pioneiro nessas iniciativas. Quando que isso começou dentro da empresa? Como que foi esse começo? Porque a gente sabe que isso é uma mudança cultural dentro da empresa. Foi difícil, faz tempo? Explica um pouquinho para nós, por favor. Bom, o Grupo Carrefour, por ser uma empresa global, tem compromissos, né, há muito tempo com questões ligadas ao meio ambiente, né, e questões sociais também. E o Brasil, ele é um dos maiores mercados, né, o mercado prioritário do Grupo Carrefour no mundo. E óbvio que nós também fazemos parte de um país com muito potencial sob o aspecto de produção de alimentos e da responsabilidade que nós temos também com o meio ambiente. Quando a gente olha para o histórico do Grupo Carrefour, principalmente no Brasil, nós identificamos lá na década de 90 programas que já tinham esse objetivo de buscar uma qualificação para os produtos que a gente comercializa, então desde o projeto de garantia de origem, olhando para a questão da rastreabilidade dos alimentos, e de lá para cá a agenda foi sendo construída e obviamente muito potencializada, exatamente por isso que você trouxe, né? As pessoas estão mudando suas concepções em relação à questão do consumo, o consumidor final, ele cada vez fica mais exigente sobre o ponto de vista de responsabilidade das empresas, né? E automaticamente ele exerce hoje um potencial item de fiscalização, né? Ele muitas vezes quer saber de onde vem o produto que ele está consumindo. Quando a gente olha também desde dos nossos primeiros projetos na década de 90 para cá, a gente tem o Carrefour sendo inserido em diversos grupos de trabalhos técnicos, vários compromissos firmados, seja nas questões ligadas a produtos específicos, como a produção de carne, como rastreabilidade da soja, entre outros produtos como produtos da agricultura em geral, rastreabilidade dos alimentos e também dos agrotóxicos, então diminuindo a quantidade de ofensivos agrícolas que a gente tem nas produções e potencializando principalmente a cadeia de fornecedores a todos esses compromissos globais. Acho que é importante ressaltar que essa história ela é balizada com um olhar atento do grupo para todas as necessidades planetárias, né? Então, tudo que a gente tem feito nesses quase 30 anos de sustentabilidade, o Carrefour hoje tem 45 anos de Brasil, então, nesses 30 anos em que a gente ostensivamente trabalhou com sustentabilidade, todas as nossas ações foram muito balizadas com o que hoje não só as pessoas estão buscando, mas também para o que o planeta está precisando. Primeiro que realmente é uma mudança de postura, né? A gente percebe até na sua narrativa que são 30 anos para incutir isso numa cultura de uma empresa, de uma companhia que é global, né? Carrefour, multinacional, enfim. Eu tenho duas perguntas em uma aqui. Primeiro, se esse processo foi bem aceito, tanto interna quanto externamente, porque realmente é uma mudança de postura que às vezes as pessoas não têm nem nas suas casas, né? E segundo,
qual que é o peso dessa sustentabilidade, dessa postura na tomada de decisões do grupo? Bom, acho que são excelentes perguntas. Primeiro, porque nós fazemos parte de um contexto em que, por lidarmos com a indústria, com o cliente final, com o sistema produtivo, o varejo, de certa forma, tem condições, e isso que a gente tem feito, né, em todos esses anos, de nos apropriarmos da liderança dessa transição alimentar, trazendo para o cliente um maior nível de informação e principalmente influenciando a alimentação dele para que seja cada vez mais saudável, sob o ponto de vista de que ele e a família possa comer cada vez mais produtos que façam bem para a própria saúde, aliando isso a um processo de acessibilidade, porque o produto saudável ele precisa ser acessível sob o ponto de vista econômico, e também de sustentabilidade, na preocupação de como esse produto ele foi extraído ou produzido até chegar às mãos do cliente. Então, nós exercemos um papel de educador dentro do sistema de consumo, né, de maneira geral. O varejo tem essa característica, ele que consegue colocar para o cliente, dispor para o cliente os produtos com essas características. E, sob o ponto de vista de desafio, acho que grande parte do que a gente tem feito principalmente no Brasil, é muito de maneira coletiva, né? Todas os nossos compromissos, todas as nossas frentes estão ligadas à nossa cadeia produtiva, aos nossos fornecedores. E eu posso dizer para você que em 2018, quando nós fizemos o lançamento global de um movimento chamado Act for Food, o Carrefour se viu na responsabilidade de liderar a transição alimentar no planeta. Lembrando que nós temos, por estimativa da ciência, a expectativa é de que a gente chegue a 10 bilhões de pessoas em 2050, e os sistemas produtivos atuais, eles não necessariamente serão suficientes para a produção de alimentação para todas essas pessoas. Tendo em vista isso, o Carrefour, desde 2018, vem trabalhando com esse programa, fomentando, junto ao consumidor e à cadeia produtiva, a produção de alimentos saudáveis, sustentáveis e acessíveis, trabalhando sempre essa disponibilidade dentro dos canais, seja digital ou físico, e principalmente no Brasil, trabalhando com esse fator de educação, fazendo com que o consumidor entenda que quando ele faz a escolha do produto dele, quando ele faz a composição do prato, seja do almoço, seja do jantar, a proporção de alimentos que ele coloca no prato corresponde ao que está sendo produzido no campo. A conta é simples, se você consumir demasiadamente um produto, a produção dele no campo vai ser igual ou até maior do que necessário para poder atender a essa demanda de consumo. Então, essa educação do consumo consciente por parte do cliente, envolvendo ele dentro de benefícios para a vida pessoal, mas também trazendo os atributos do que ele está contribuindo no campo, para as pessoas, para o meio ambiente, para os animais, enfim, para todos os biomas, eu acho que a gente passa a dar para o cliente essa oportunidade de ser um agente transformador de mudança. Olha como é encantadora a sustentabilidade, né? A gente é muito transversal, porque a gente não só está falando de cuidar do meio ambiente, como a gente está falando de segurança alimentar, como você disse, alimentar 10 bilhões de pessoas no planeta, de forma sustentável, não só do ponto de vista de garantir alimento, mas um alimento de qualidade, um alimento saudável, cuidando do meio ambiente, quer dizer, tudo isso muito junto. E com essas frentes, vocês tiveram duas atitudes aí muito pioneiras aqui no Brasil. Vocês foram um dos primeiros grupos que tomaram a iniciativa de aderir a um programa do governo que se chama Adote um Parque, né, onde o grupo vai cuidar de uma unidade de conservação. Nós temos várias unidades de conservação no Brasil, todas com déficit de fiscais, com déficit de cuidado, com déficit de equipamento, e é um projeto onde o recurso vai direto para aquela unidade de conservação, é muito interessante. E, junto com isso, vocês também tiveram uma iniciativa de aderir a um programa, esse é um programa público, né, mas enfim, e aderir a um programa privado, que é a Green Farm, uma parceria com uma fazenda, de um produtor rural, que resolveu fazer uma fazenda verde, colocar lá serviços ambientais. Como foram esses processos? Porque, assim,
preciso dizer aqui que vocês têm a minha admiração. Foram pioneiros e vão despertar essa intenção, inclusive, desse programa, despertar com a atitude de vocês a iniciativa de outros grupos e outras empresas a fazerem o mesmo. Perfeito, Samantha. Para explicar o contexto do porquê, né, de entrar num projeto como Adote um Parque, eu acho que vale lembrar de outros projetos que nós já temos no campo. Nós temos 2 projetos que são importantes. O primeiro foi feito em 2018, quando o grupo aportou até um valor muito maior do que está sendo proposto para o Adote um Parque. Na ocasião, através da Fundação Carrefour e também com parceria com a ONG holandesa IDH, nós construímos um projeto de capacitação de cerca de 450 produtores na parte norte do Mato Grosso, no Vale do Juruena, em que consiste na preparação de um elo da cadeia da pecuária muito fragilizado, principalmente porque faz parte de pequenos produtores do primeiro elo de produção de bezerros. Naquela ocasião, para você ter uma ideia, a gente aportou cerca de 3 milhões de euros, um valor muito superior ao valor que a gente está aportando no Adote um Parque. E esse projeto, ele vem trazendo o beneficiamento, né, para outras cadeias que não só da pecuária, mas também com produtos nativos, né? Exemplo disso é que, como nós estamos inseridos em um projeto muito mais amplo, né, no Pacto do PCI, que é proteger, conservar e incluir no Mato Grosso, esse trabalho ele foi feito com a possibilidade de integrar comunidades locais que podem vender seus produtos nativos e proteger o bioma com essa produção sustentável, produzindo através de produtos e alimentos que são nativos daquela região e automaticamente faz com que a renda familiar desses produtores, a renda familiar da comunidade seja preservada e automaticamente a gente dá oportunidade para que eles possam permanecer, né, no local de origem, preservando o meio ambiente e conseguindo uma remuneração que possa sustentar esse sistema. Então, quando a gente vai para o Adote um Parque, o que a gente faz? A gente passa a ter um outro elemento no portfólio, que é um investimento direto numa unidade de conservação, onde a gente pretende apoiar as instâncias governamentais e principalmente respeitando toda a questão do que já é estabelecido nessa unidade, com as comunidades, enfim, a ideia é de que a gente possa apoiar financeiramente para que toda a proteção que já é feita seja amplificada. E eu acho que tem um fator principal também, que nós não somos, né, com o perdão da palavra, amadores nesse processo de projeto no campo. Esse processo que está sendo feito com a Adote um Parque já vem de uma longa data de atuações do Grupo Carrefour no campo com diversos parceiros, né? Como eu citei o caso do projeto do Juruena. E o Adote um Parque ele é a possibilidade também, eu acho que todo pioneiro, toda empresa pioneira, todo profissional pioneiro sofre automaticamente com a necessidade de explicar o porquê que está sendo feito. Eu acho que essa oportunidade que vocês estão dando para a gente, eu acho que ela é importantíssima. O Adote um Parque é a expressão direta de como uma empresa, como as pessoas podem diretamente impactar na proteção dos biomas. Nesse caso, o Carrefour está entrando com investimento financeiro, mas existe todo um arcabouço, existe todo um ecossistema de projetos que sustenta a nossa tomada de decisão com mais segurança. Talvez nós não fizéssemos isso se nós não tivéssemos um histórico de projetos, uma vez que demanda muita responsabilidade, não só do uso do recurso, né, mas também de respeito a todo o processo que já é feito pelas comunidades locais e, obviamente, com a preservação do meio ambiente. E aí vocês, com esse know-how todo que vocês já têm, tiveram essa iniciativa, e aqui eu digo, viu, quem está aí defendendo o meio ambiente, o Adote um Parque é uma excelente oportunidade, porque você consegue monitorar e decidir para onde vai o seu recurso. Então, é uma coisa que, embora seja um programa governamental, não passa pelo governo nenhum tipo de recurso. E, além disso, existe esse projeto particular, né, que é privado da Green Farm, que é uma fazenda normal, que tem criação de gado, que tem uma fazenda, né, de um produtor rural, que resolveu investir em serviços ambientais. Então, tem reflorestamento, cuida de fauna, a gente tem até umas imagens aí que a gente vai passar da Green Farm, mas que tem uma gama de serviços ambientais oferecidos pelaquela propriedade. E vou dizer uma coisa para você, viu, Lúcio? O meu sonho é que toda propriedade rural brasileira seja uma Green Farm,
que é um modelo de gestão ambientalmente correta, sustentável de uma propriedade rural. Como é que foi essa aproximação aí? O projeto com a Green Farm faz parte de um outro grande desafio do grupo, que é a colaboração, né, do Grupo Carrefour para as questões climáticas. Então, quando a gente olha, sob o ponto de vista da nossa intervenção, tanto na nossa cadeia produtiva, quanto também para trazer o consumidor para essa realidade, né, das questões climáticas, a gente está falando diretamente de produção de alimentos de longo prazo. Então, quando a gente para pensar nos impactos ambientais e o quanto que o clima da Terra, se aquecido, pode prejudicar a produção de alimentos, isso faz parte de um desafio muito mais amplo do que a gente está fazendo, mas a iniciativa com a Green Farm traz exatamente essa ligação com a mitigação e a conscientização sobre os gases de efeito estufa, que hoje praticamente todo mundo já teve contato com esse assunto. Eu acho que o mais importante é que, assim, nós procuramos parceiro, assim como a Green Farm, a gente também está buscando outros, mas a ideia é que a gente possa fazer, principalmente, a neutralização e a compensação de CO2, né, de gás carbônico, 100% de compensação desse CO2 emitido na operação de perecíveis de São Paulo é o nosso objetivo. Quando a gente olha para a nossa cadeia, por exemplo, a cadeia da proteína é a que mais acaba gerando as emissões por todo o ciclo, né? Nós temos outras, mas a gente está efetivamente trabalhando na mitigação dessa cadeia prioritariamente. Só para você ter uma ideia, assim, a escolha do parceiro e também todo o trabalho que foi feito, ele tem ligação direta com a capacidade, né, do que a Green Farm pode oferecer hoje no processo de replantio. O grupo tem trabalhado muito com a mentalidade de plantio ou replantio de áreas, né? A ideia é que a gente possa, na prática, gerar toda essa recuperação dentro dos biomas ou dentro dessas fazendas que têm esse propósito. E, obviamente, a gente também tem várias outras frentes lideradas aqui por outros times do Grupo Carrefour com essa agenda de mitigação de gases. Então, por exemplo, citando aqui, além da Green Farm, todo o trabalho de plantio que a gente está fazendo com eles, isso também traz para nós benefícios para mitigar todo o impacto que a gente tem com a logística, né? Apesar do Carrefour ter, inclusive, iniciado aqui no Brasil a inserção de veículos movidos a gás. Então, a gente já tem projetos aqui que já chegaram a reduzir, só para você ter uma ideia, cerca de 18 mil de CO2 emitidos, né, do que seria emitido. Então, existem diversas frentes ligadas a essa agenda climática e a Green Farm, assim como outros projetos, tem contribuído para que a gente possa não só compensar, mas também apoiar para que esses projetos ganhem familiaridade, para que as pessoas conheçam e que outras empresas também façam as mesmas escolhas, né, e ajudem a gente a ampliar o nosso benefício para o meio ambiente. Lúcio, eu estou te usando de exemplo aqui, porque eu já chamei, né, as empresas para participarem do Adote um Parque, agora eu vou chamar os nossos amigos produtores rurais. Implantem um sistema Green Farm, que é um sistema de gestão ambiental da sua fazenda, e vendam os ativos ambientais. Nós temos lei ambiental hoje de pagamento por serviços ambientais, a mitigação de emissão de gases de efeito estufa é irreversível, nós temos aí a COP26 chegando, né, a Conferência do Clima, que tem todo mundo, a gente viu na Cúpula das Partes que aconteceu aqui na Cúpula do Clima, que todos os países anteciparam suas metas de neutralização de emissões de carbono. Então, o mercado está aberto e aí a gente tem outra oportunidade, né, para todo mundo se beneficiar com o bem ambiental. E diante disso tudo, agora, para a gente terminar, Lúcio, quais são os desafios? Porque vocês, nesse pioneirismo todo, tem muita... Eu entendo que tem muita meta, né? A gente vê aí pelos objetivos do grupo que a gente percebe em redes sociais, enfim, que vocês têm bastante meta. E quais são as dificuldades que vocês encontram nisso? Bom, acho que o desafio cada vez mais é embarcar o consumidor e nós temos o privilégio de poder vender para todos os tipos de pessoas, em todos os lugares do país. Nós somos o único varejista a estar em todos os estados, com todos os nossos modelos de negócio.
Então, isso nos dá também uma proximidade maior com características regionais, entendendo também que muitas vezes esse diálogo ligado às questões de meio ambiente e também ligado a questões de responsabilidade social, eles estão circulando no conhecimento das pessoas, mas não necessariamente no nível didático. Então, grande parte do nosso trabalho aqui como desafio é ter o consumidor cada vez mais educado e informado sobre isso. E um exemplo para você, a gente foi o primeiro varejista a implantar o sistema de blockchain em alimentos, né? Então, quando nós fizemos a implantação do blockchain na cadeia de suínos, nós demos a oportunidade para o cliente ter o acesso através do celular, né, do QR Code, toda a rastreabilidade do produto, desde o nascimento do animal, processo de vacinação, processo de abate, até chegar na loja. Assim como a gente também implantou recentemente na cadeia da laranja, e a intenção é que cada vez mais na palma da mão o cliente possa ter essa informação acessível, que ele entenda que a escolha que ele está fazendo ali não é só pelo preço, é também por toda uma história daquele produto, né? A gente não pode deixar de pensar que nós somos microinvestidores, micropatrocinadores de toda uma cadeia quando a gente compra um produto, né? Quando a gente compra algo, a gente financia algo. Então, acho que essa é um dos maiores desafios, né? Trazer para o consumidor brasileiro a informação para que ele possa ser cada vez mais protagonista desse processo de decisão do consumo, valorizando produtos que sejam saudáveis e sustentáveis. Existe um ponto também de nós, como grande varejista, também potencializarmos a democratização da alimentação do seu ponto de vista econômico, porque não adianta de nada você vender um produto apenas para uma classe social no Brasil. Então, para que a sustentabilidade efetivamente ganhe escala, a população, de maneira geral, ela tem que ter acesso a isso e entender qual que é o impacto que ela está causando nesse sentido, e principalmente fortalecer o que a gente vem fazendo nos últimos anos, que é estabelecer cada vez mais parceria com entidades, ONGs, participar das mesas técnicas, trabalhar muito próximo da cadeia produtiva, influenciar os nossos fornecedores a que também executem esse tipo de postura frente aos seus fornecedores diretos. Acho que esse é um ponto crucial para que a gente possa pulverizar e, ao mesmo tempo, acompanhar um evolutivo de todos os elos da cadeia de produção de alimentos, e fazer isso se transformar em algo mais acessível do ponto de vista de comunicação, e é por isso que eu agradeço demais a oportunidade que vocês estão dando para nós, para trazer não só os nossos casos e as nossas ações, mas também poder falar um pouquinho da nossa visão sobre questões ligadas ao meio ambiente, questões ligadas às questões sociais no Brasil. Imagina, a gente que agradece, porque no momento em que a gente comunica, eu concordo plenamente com você, não tem como gerir o que a gente não conhece, né? E aí, muitos consumidores que não sabem de onde vem esse produto. Aqui eu quero fazer um esclarecimento. Quem não sabe o que é blockchain, que realmente é uma linguagem nova, né, que está vindo aí, é transformar um produto que existe, vamos lá, um porquinho lá da cadeia do suíno que você está comprando, pernil, transformar esse porquinho em virtual. E esse virtual pode ser rastreável, então, através do teu celular, você sabe de onde veio, de que forma que ele foi criado, abatido, enfim, toda essa rastreabilidade, para saber se veio de área desmatada, legalmente ou ilegalmente, para saber, enfim, todo o histórico desse produto. A gente é que agradece imensamente o exemplo de vocês, Lúcio. Eu acho que vocês estão aí para ser realmente um indutor de mudança de comportamento. E aqui eu consigo identificar a mudança de comportamento em 3 níveis. O empresarial, no sentido de participar efetivamente de um programa como Adote um Parque, a indução de fazer com que os produtores vejam, através da Green Farm, que vale a pena ter um sistema de gestão ambiental efetivo dentro da sua propriedade para poder vender serviços ambientais, que eu acho que o Brasil é o maior potencial de produção de serviço ambiental do mundo. Eu digo que a solução da grande produção de alimentos e a solução de diminuir a emissão de gás de efeito estufa do planeta, o Brasil dá conta. E, por fim,
vocês são indutores de comportamento do consumo, de um consumo consciente. Então, a gente que agradece, fica aberto o espaço, se vocês quiserem usar o Ação Sustentável, o AgroMais, os nossos canais de rede social, fiquem à vontade, porque bons exemplos a gente gosta de divulgar, para isso que a gente existe aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez, obrigado a todos que estão nos assistindo e todas também. Foi um prazer, Samantha. Obrigada, Lúcio. E eu quero dizer, então, para vocês que estão nos assistindo, que vale a pena. Vale a pena, tem um exemplo aí de Green Farm, tem um exemplo de parques para serem adotados, não fique só no discurso, né? Mude seu padrão de comportamento, seu padrão de consumo. E se você tiver alguma dúvida, a Ação Sustentável está aqui para tirar qualquer dúvida. Manda para a gente, tem as nossas redes sociais, tem o nosso programa, os nossos canais, Terra Viva, AgroMais, Band, Grupo Band, todo mundo interligado. Foi um grande prazer ter você conosco. Até a próxima semana.